Alô, você, começa agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. Novamente, vocês me perdoem, ainda estou com essa voz um pouquinho rouca, mas hoje, meus amigos, eu não poderia deixar de estar aqui, porque temos uma ilustre presença, uma grande amiga, uma profissional do setor de saneamento, de meio ambiente, uma pessoa que tem muita história para trocar com a gente. Seja bem-vinda aqui, Andréia Loureira, nossa secretária de Meio Ambiente de Queimados. Obrigada, Miguel, pelo convite. Karina, é uma imensa satisfação estar aqui com vocês hoje, viu? Então, aproveitando, já apresentamos aqui também, compondo aqui essa mesa de forma maravilhosa, minha amiga, diretora também da ABS, Karina Alencar. Oi, olá. Hoje a gente vai falar muita coisa legal aqui com a nossa secretária de Queimados, Andréia, com ex-presidente da ABS, né? Mas assim, sempre presidente, uma vez presidente, sempre presidente. Miguel, meu amigo. A gente vai conversar bastante, vai ser bem legal. Eu sou Karina Alencar e já dei as palavras. Estamos na área. E Andréia, que é engenheira florestal, formada pela Universidade Federal Rural, né? Também tem pós em recursos hídricos pela FRJ. Hoje ocupa a posição de diretora executiva do Comitê Guandu também, né? Quer dizer, você está aí numa missão dupla, né? Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos Animais lá de Queimados e também à frente do Comitê Guandu. Andréia, começando agora aqui, nosso bate-papo aqui, fica à vontade, é uma conversa descontraída. Primeira vez que você participando de um podcast? Não é a primeira vez, mas aqui, né, no Inova... Já tá à vontade. Aí sim. Como é que você está enxergando esse novo momento do saneamento no nosso estado, essa pauta que é importante, o Comitê Guandu, dentro desse novo processo? Como você está vendo esse nosso novo cenário aqui no Rio de Janeiro? Miguel, então, eu já estou nessa área já há bastante tempo, né? Principalmente na gestão aí participativa dos recursos hídricos através de comitê de bacia. Você estava comentando que tem uma história, né? Isso, tem uma história. Eu começo lá, né, na Secretaria Executiva como engenheira júnior. Hoje eu participo como membro da diretoria colegiada, representando os 15 municípios da RH2 de Guandu, né? Somos 9 regiões hidrográficas dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu estou lá na RH2 de Guandu representando os 15 municípios, né? Então, eu vejo como uma oportunidade ímpar, inovadora, né, para o estado do Rio de Janeiro. E aí, olhando para a Baixada Fluminense, para a RH2 Guandu também, né? Porque a gente faz essa gestão participativa olhando para, não só para o território municipal, mas para a bacia hidrográfica, né, quando a gente está em comitê. E nesse caso, para toda a região metropolitana do Rio, aqui do lado oeste da Baía de Guanabara, pelo menos, né? Exatamente, né? Então, falando um pouquinho do território municipal, Queimados está 100% na bacia hidrográfica do Rio Guandu, compreendido lá na bacia mais importante do estado do Rio de Janeiro, né, que abastece toda a região metropolitana do Rio, 9 milhões de pessoas, enfim, e agora a gente vivendo esse cenário das concessionárias. Então eu acho super importante. Obviamente, é bem desafiador também, porque o novo é sempre muito desafiador, né? Mas eu acho que agora a gente vive um momento em que os municípios vão conseguir, de fato, né, fazer aquilo que a lei preconiza, que é tratar o esgoto. Hoje já é fundamental, né? Não é? Já passou da hora, né? Imagina lá na bacia do Guandu, então... Eu acho que às vezes, assim, o pessoal fala assim, temos que discutir a universalização. Claro, assim, sem sombra de dúvidas, mas se a gente parar pra pensar, né, cara? Caraca, cara, estamos falando de um negócio que é do século passado. Exatamente. O pessoal discutindo ir pra Marte. Eu tava com A gente tem que chegar a saneamento pra todo mundo. Tão óbvio, tão básico, não é? E tão necessário, tão essencial. E parecia, né, tão difícil de alcançar, não é? Parece que a gente que é da área, meu Deus, mas isso nunca vai acontecer, como assim, né? E precisa socializar as informações de saneamento para a população, para que ela comece também a brigar pelo saneamento. André, deixa eu deixar uma questão destacada aqui. A Andréia, além de ela ter um conhecimento técnico muito grande, ela tem uma participação popular enorme. Ela é uma pessoa que
incentiva, ela entra não apenas na parte técnica, ela entra no pessoal, ela quer identificar qual o problema, sabe? Ela é muito participativa nisso, a gente viu isso quando a gente estava na diretoria do Comitê Guandu, a gente vê isso também nos comitês de bacias, que eu também faço parte. E eu acompanho esse trabalho, André, e ela, só para deixar, para quem não conhece ela tem esse perfil. Vamos conhecer a André agora. André, esse- como é que foi que você escolheu fazer engenharia florestal? Como é que foi essa história? Então, olha, você sabe Você que eu acordou um dia e falou... foi quase assim. Na verdade, assim, eu cresci numa família que tinha sítio, então, que cuidava de gado, plantação, essa coisa toda, né? Então, eu queria fazer engenharia agrônoma, Aonde que era o zootecnia, sítio? em Paracambi. Minha família é de Mas Paracambi. mas ali próximo também, né? Próximo, Uhum. exatamente. Ou zootecnia, veterinária, educação. Aí depois tem mais que fazer educação física. Mas, enfim. Um belo dia eu estava chegando na Universidade Rural para conhecer. Já Lindo, né? estava Lindo, ali é lindo. Campos o campus lindo, mais lindo nossa. do Brasil. É verdade, eu sou concordo. suspeita de falar, mas enfim, né? Concordo. Mas de fato é uma arquitetura linda, é bonita. E eu fui morar em Seropédica, ainda com 8 anos de idade, enfim, fui para lá. E aí, um belo dia eu tinha que escolher que curso eu faria. E eu fui na universidade, já na minha época ainda era vestibular. E aí eu achei um folder. Dentro da universidade tinham vários folders que falavam sobre os cursos. E eu peguei um folder desse e estava lendo e eu olhei assim, engenharia florestal. Naquele momento, eu falei, opa, Você viu a luz assim, é isso que você tem que fazer. é esse curso que eu vou fazer o vestibular para ele. Fiz e aí ingressei no curso, né? Lá no curso eu trabalhei com a parte de ecologia florestal Legal. e fisiologia vegetal, que era a minha paixão. Me formei, quando eu me formei eu fiz uma seleção pública para um cargo de professor substituto de fisiologia vegetal do Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Biologia da Universidade Rural. E eu fui selecionada, saindo assim, Que legal. da graduação. É, Isso, fui foi dar aula então Fui também. dar aula de fisiologia vegetal, tinha 300 alunos, porque a maioria dos cursos da Universidade Rural fazem fisiologia vegetal, parte agrária, né? E trabalhei com pesquisa lá também, enfim, fui muito bem sucedida. E como você utiliza tudo isso, tudo onde você trabalha? Como você aproveita? E ficou quanto tempo? Lá? Não, então, fiquei 2 anos, 2 anos. porque O tempo do essa professor seleção é 2 anos, você tem que ficar 2 anos afastado para voltar 2 anos. substituto. Mas aí, nesse meio tempo Ah. que eu saí da universidade, né, trabalhando com ensino e pesquisa, eu fui fazer uma pós-graduação na COP de gestão participativa dos recursos hídricos através de comitê de bacia, na escala da bacia hidrográfica municipal. E ali eu encontrei toda essa galera que até hoje está aí nos comitês, né, as pessoas mais antigas, enfim, professor Júlio, né, que foi da SEDAI, que ficou lá sim. comigo no comitê há muito tempo, enfim. Conheci Um toda essa abraço. galera. Professor Juninho do Gandu, meu querido Juninho, professor comigo no Cefet. Queremos você aqui, hein, Juninho? Queremos você aqui, hein? Vai ser lindo aquele aqui. Enfim, e aí, de lá eu recebi um convite, logo depois que estava terminando já após, recebi um convite para ir para o comitê trabalhar como engenheira júnior. Na Secretaria Executiva, ainda não existia agência delegatária, né, que é a GEVAP hoje, que faz esse papel no comitê, não existia, a gente fazia convênio com uma fundação da Universidade Rural, com o Instituto Estadual do Ambiente, com o Estado. E aí fiquei lá por longos períodos, até que teve a contratação de uma agência delegatária, mudou a legislação, aquela coisa toda. E aí eu saí, fui trabalhar no município vizinho Paracambi, lá onde a minha família morava, fui trabalhar como engenheira florestal. a Paracambi. Voltei para Paracambi. E aí, depois dos 2 anos passaram, abriu novamente uma seleção pública para fisiologia vegetal. Entrei novamente. Você voltou a ser professora depois na Rural novamente. Exatamente, fiquei lá 2 anos, ensino, pesquisa da fisiologia vegetal. Enfim, e aí, logo depois, eu voltei para o comitê, para a Secretaria Executiva. Quando encerrou, eu fui para a Seropédica, trabalhar em Seropédica como engenheira florestal. E aí, depois dessa pós-graduação, eu não consegui mais voltar para a universidade para trabalhar com ensino e pesquisa.
eu me apaixonei pelo executivo, eu me apaixonei pela gestão participativa através de comitê. E aí todo mundo me fala, tá, mas se você estivesse na universidade, você também poderia participar, né, do comitê, fazer a parte de extensão. Sim, mas na minha época ainda a extensão não era uma coisa igual é feita hoje, né? Tinha tantos, Não né? tinha Tinha essa tanto demanda. projeto de extensão. Enfim, eu me apaixonei pelo executivo. E aí, logo depois, a gente fez um projeto grande no comitê, que era o Replanta Guandu. E aí eu tinha uma ligação muito grande com Queimados, com o pessoal de lá, por conta desse projeto. Conheci o José Anunciação, a Beth, que coordenava o comitê na época, que foi a primeira secretária de Ambiente de Queimados. Olha só, Ai, que legal. tudo interligado, né? Eu mal sabia. E aí, fui trabalhar a convite deles lá em Queimados. Queimados estava num boom de licenciamento ambiental também. Aí eu saí, de fato, da universidade e do município de Seropédica, onde estava, e fui para Queimados. E estou em Queimados há 12 anos já. Então, há 10 anos eu estive como assessora técnica ambiental, sempre na Secretaria de Ambiente e Defesa dos Animais. E aí meu sonho era ser secretária de Ambiente de Queimados. Tive convite para ir para a Seropédica, por exemplo, mas... Então você está vivendo o sonho nesse momento. sonho. Ai, Meu que legal, prefeito, Glauco Kaiser, realizou meu sonho. Abraço, Glauco aí. Maneiro, pô, maneiro, bacana. E assim, uma Exatamente. coisa que você vê que não, infelizmente, até vou colocar dessa forma, que não é muito comum, que é a convocação para primeiro escalão de quadro técnico, né? Não é. Então, O prefeito rompeu esse... eu entendo que é importante também ter o pessoal da política, porque faz parte do processo de negociação. Mas a importância de ter gente que entende do assunto também, ainda mais quando são áreas muito sensíveis, de extrema complexidade, como é o caso do meio ambiente. Verdade. Né? E aí eu falei, caramba, agora eu vou começar a executar fazer política pública, de fato, né? Projetos que eu almejava muito para o município, que eu não conseguia como técnica, eu sonhava ali, mas eu não conseguia, né? Enfim, ele me deu essa oportunidade, a gente está fazendo um trabalho bem legal lá em Queimados. E eu consigo fazer, hoje em Queimados, Você tem mais a fazer gestão caneta, né? a gestão Caneta que você ambiental, né? Usando a escala municipal, né? Porque município de Queimados e da bacia hidrográfica. E é por isso que eu gosto tanto de participar de comitê de bacia. Quais foram as Porque principais lá- mudanças, Andréia, que você viu, assim, dessa última parte que você participou da secretaria? Você viu de avanço, que você conseguiu implementar? Que você acha... Isso. E os próximos desafios também? Então, tem uma coisa interessante, porque como eu sempre participei do comitê, mesmo estando em outros municípios e mesmo estando em Queimados 10, 12 anos, né? Eu participava de todas as instâncias do comitê, das câmaras técnicas, dos grupos de trabalho. E, por incrível que pareça, todos os projetos que a gente trabalhou lá nessas instâncias para aprovação, né? Porque o comitê é um caminho árduo, né? A gente lança lá os projetos nas câmaras técnicas, nos grupos de trabalho, e aí depois eles têm que ser aprovados na plenária por uma resolução, encaminhados ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos para pleitear o recurso lá do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. É um caminho muito árduo. E ao longo desses anos, a gente esteve participando lá, brigando por alguns projetos, né, e políticas públicas importantes. E hoje eu estou tendo o prazer de executar e elaborar essas políticas públicas dentro de Queimados. Olha só, mal eu sabia que isso, né, ia parar lá hoje no governo Glauco, eu como secretária, enfim. E aí eu estou falando de projetos bem interessantes, Sanear Guandu. A gente tá elaborando- legal falar também um pouco dessas... do Sanear. Assim, tem muita coisa que acontece, que a galera não sabe. O setor, em geral, o nosso setor, se comunica meio mal. Bem. E ainda mais quando a gente está falando de obras e intervenções que são enterradas. Aí que é um Isso. caos, né? Que aí o pessoal não sabe mesmo e tal. Caso do Sanear Guandu, acho que é legal falar que é saneamento rural, que é difusa, é mais difícil ainda o pessoal saber. Seria legal você poder trazer um pouco dessa experiência, como está sendo, se já começa a ter resultados, como é que está sendo a questão. Então, o Sanear Guandu hoje, falando a nível de RH2 Guandu, né, da esfera do comitê, são 11 municípios que estão executando esse projeto hoje. Ele tem uma previsão de fazer intervenções coletivas e individuais, dependendo, né, foi feito um estudo ao longo de 5 anos de caracterização dos municípios, da melhor alternativa
para as áreas rurais e periurbanas dos municípios. E aí, já um pouco vislumbrando, Miguel, a questão da concessão também. Porque o Sanear Guandu, ele pega aquelas localidades onde a concessão não alcançou nos projetos executivos dela hoje, né, no contrato. Então, o Comitê Guandu fez essa complementação. Então, são 11 municípios. Eu vou falar um pouquinho de Queimados. Em Queimados, onde foi lançado o Sanear Guandu, foi lançado com o prefeito Glauco, com o secretário, na época, de Estado, Tiago Pampolha, hoje vice-governador e secretário de Estado do Ambiente. Tivemos lá um lançamento no bairro da Fazendinha, que é um bairro muito querido de Queimados, que é do lado do Distrito Industrial, mas é o bairro mais pobre de Queimados. E em Queimados, as soluções são todas individuais. O que significa isso? São a instalação de biodigestores em cada residência e propriedade que foram mapeadas pelo projeto. Então, todas as residências da Fazendinha foram já contempladas. A Fazendinha a gente Já está implantado. Já, na Fazendinha já. Em Queimados são 5 localidades. A gente está agora no Vila Americana, terminando lá, indo para a última localidade. Já consegue ver, por exemplo, melhora da qualidade da água ali da drenagem, não sei se tem algum córrego, algum rio ali no entorno. Sim. Então, esse acompanhamento a gente não tem feito ainda, Miguel, tá? De melhoria. Mas o que a gente vê do impacto, assim? Esse projeto, se você for olhar ele com os dados gerais do município de coleta e tratamento de esgoto, você vai falar, nossa, é uma porcentagem muito pequena. Mas ele tem uma coisa muito importante que eu costumo falar, que é a questão da mobilização dessas localidades para chamar atenção para a importância do saneamento e para outros projetos também. Perfeito. Fazer integração, você está ali com uma comunidade muito mobilizada, você vai na residência de cada pessoa. Então, você pode levar outros projetos, chamar atenção para outras coisas. Ambientais, né? Ambientais, saúde. Por exemplo, o bairro da Fazendinha é um bairro que as pessoas usam muito poço. Aqueles poços bem rudimentares ainda, o cacimba, né? Que a gente chama. Da coleta de água, porque... Para água, porque lá ainda não chegou, né? Tem alguns trechos hoje já. Mas na época do diagnóstico para o Sanear Guandu, não existia. Então, as pessoas usavam essa água de poços bem contaminada, né? Com esgoto. Porque lá não tem rede de coleta. São áreas rurais mesmo, periurbanas, né? Então, a gente conseguiu fazer uma mobilização lá bem interessante, conciliar toda essa parte também de saúde ali do bairro. E aí, com isso, vão chegando outros projetos, né? Claro, porque dá dignidade. Exatamente. Aí começa a olhar, poxa, o bairro mais pobre, né? Quando eu entrei com o Sanear lá, o Sanear começou a ser executado nesse bairro da Fazendinha, que fica do lado do Distrito Industrial de Queimados, imagina, o bairro mais pobre. A gente começou a olhar, eu chamei a Secretaria de Saúde para que a gente pudesse desenvolver, ter esse olhar também de saúde, saneamento, os dados, trabalhar com essa coisa da doença de veiculação hídrica, olhar esses dados, como o Sanear chegou, como vai estar daqui a um tempo, entendeu? E ainda não tem esse cruzamento de dados, porque é recente. Está muito recente ainda. Mas você já está preocupado em fazer. O quê? Claro, porque eu Perfeito. tenho certeza que ali vai impactar bastante, vai melhorar ali os índices daquele bairro. E aí é o que eu falo, né? O saneamento, ele é medicina preventiva. Exatamente. É muito melhor você do que investir em hospital, que é sempre uma das principais demandas, né? Agora falando politicamente sobre política pública, né? Vou lá fazer uma pesquisa lá com a população, as primeiras coisas que eles falam é, precisa melhorar a saúde, precisa ter hospital. Emprego também, mão de obra, né? As pessoas ficam doentes, falta emprego. Ainda tem isso, diminui a capacidade produtiva. Da educação das crianças, né? Falta aula. Faltam aula. Então, a parte do próprio desenvolvimento. Na educação. Impacta E também tem aquela questão da carência, né? Que não são atendidos, então fica assim, se recolhendo, acha que não merece. E quando a gente faz esse trabalho... Né? Aquele bairrozinho distante, onde ninguém tá vendo a gente. Aqui a gente nunca vai ter, né? Aquele pensamento. São quantas pessoas lá na Fazendinha? Então, na Fazendinha foram instalados 160 biodigestores. Então, são 160 residências, propriedades. Lá tem propriedade, sítios também. Né? Não só loteamento, mas tem propriedades também maiores. Queimados hoje
Não sei se você vai saber todos esses dados. Se a gente souber também, a gente bota aqui no Google. Te bota no Google. Eu sou uma engenheira bem complicada para guardar números. Tá? Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao Já clube, vou avisando. bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube. Mas assim, que mais tem mais ou menos, né? Quantos habitantes? 150. 150 mil habitantes, né? Quer dizer, é uma cidade que já tem um robusta, com uma população já significativa e tal. Já saiu de cidade pequena, já é cidade média quase grande, né? 200 mil já começa a configurar como cidade grande. E hoje, assim, a principal atividade de Queimados é o que? É industrial? É industrial. Nós temos um distrito industrial grande. Uhum. A cidade, ela até pelo plano diretor, pelo zoneamento, uso e ocupação do solo, ela foi toda projetada visando mesmo a parte industrial. Mas por que também? Está numa região ali bem favorável a isso, né? Pega a Dutra, Arco Metropolitano, tá bem ali naquele meio, bem favorável, bem próximo à Baía de Sepetiba, né? Ao Porto de Sepetiba. Então tem alguns atrativos ali para ela ter. No sentido de transporte, escoamento e tal. Logística, né? E água, por exemplo, ali para esse complexo industrial, aí pega do sistema hoje Águas do Rio, ou... É. Hoje as indústrias são abastecidas, elas não são abastecidas por uma captação única e tratamento e distribuição dentro do distrito, né? Ela é através da concessionária, né? concessionária. Então lá pela ETA Guandu, captação e distribuição hoje pela Águas do Rio. Todas as empresas lá são abastecidas dessa forma. Entendi. Ficam bem ali do ladinho do... A subida ali da Doutora da Baixada, né? É. Agora, tem uma coisa importante para falar também, que eu gosto sempre de chamar atenção para isso. A gente tem um plano de bacia, né? O plano de bacia do Guandu, que norteia as ações dos projetos do Comitê Guandu. E ele foi dividido em regiões hidrográficas para melhor fazer a gestão, né? De projetos, de visualizar quais são os municípios que têm mais potencial para isso ou para aquilo. E Queimados está dentro da Unidade Hidrológica de Planejamento 6. Provavelmente vocês vão ouvir falar bastante disso, porque tem a ver hoje até com a execução do projeto executivo da concessionária Águas do Rio dentro do município. Explica para isso como é que é importante essa questão de Queimados, porque Queimados ele é uma peça-chave, né? Para o desenvolvimento industrial também. Então, mas hoje Queimados... E da garantia da qualidade da água Da lagoa. Da lagoa para o Guandu, para garantir o abastecimento, né? Até acho interessante a gente falar sobre isso. Exatamente. Então, por isso que eu estou falando da Unidade Hidrológica de Planejamento 6, porque é onde eles subdividiram todos esses 15 municípios em regiões hidrográficas, né? De Queimados, Nova Iguaçu e Japeri, é essa Unidade Hidrológica de Planejamento 6. O que significa isso? Esses 3 municípios, eles drenam totalmente, né? Nova Iguaçu ainda tem a parte também da Baía de Guanabara aqui, mas toda a parte que verte para o Guandu de Nova Iguaçu vai estar dentro dessa Unidade Hidrológica de Planejamento 6, que verte toda essa drenagem para a Lagoa do Guandu. São os 3 municípios que desagam, né, os seus rios na Lagoa do Guandu. Deixa eu deixar uma questão importante aqui. Só que, para quem não sabe, praticamente um pouco mais de 80% do abastecimento de água do estado do Rio de Janeiro vem do Guandu, tá? Então, a importância de Queimados, isso que a André tá falando, é super importante. Exatamente. Aí, André, então, a Lagoa do Guandu é onde tem a captação da ETA Guandu, né? O Rio Guandu, ele se divide ali mais ou menos, ele faz uma bifurcação. Aqui chega ali, né, o Queimados, o Poços, Poço Ipiranga, né, junto ali, né? Eles são fluentes importantes na chegada, Exatamente, que vão dar na Lagoa do Guandu. E aí, como você tem aquela barragem para o desvio do nível, acaba represando e vira o que o pessoal chama de Lagoa do Guandu. Exatamente. Então, por isso que esses municípios falando são estratégicos, né? São estratégicos. Tanto é que hoje, no projeto executivo de concessão da Águas do Rio, que é a mesma concessionária para Japeri, Queimados e Nova Iguaçu, a projeção para a universalização do saneamento é de 5 anos. Para todos os outros municípios é 20, 25. Eu gosto sempre de falar isso, porque é importante, né? Por que disso, dessa diferença de execução de projeto. Aí você atribui isso, né? A garantia Ser menor, porque é mais importante. A segurança hídrica da ETA, né?
Foi bom você ter chamado essa atenção, né? Porque agora a gente vai entrar então numa parte mais técnica, que eu acho que é legal, talvez alguém que possa estar assistindo também seja mais da área técnica. E quem não for, às vezes a gente pode trazer alguma luz de discussão. Uma das coisas que tem prevista dentro do edital são as captações de tempo seco, né? E para quem não sabe o que é a captação de tempo seco, que inclusive acabou de ser licenciado agora, no entorno da Baía de Guanabara, é a concessionária, ou quem for o prestador de serviço de esgoto, ele, em geral, ele não administra a drenagem. Hoje o modelo principal colocado é assim, a drenagem leva as águas de chuva e você tem uma rede separada, que seriam os esgotos, né? Eu não estou falando para você não, estou falando para a galera que está assistindo, que eu sei que você sabe. Só que muitas vezes esses esgotos, por 1000 motivos, podem parar na rede de drenagem. E, naturalmente, vão ser lançados nos rios, né? E depois nos mares, que os rios correm para os mares, poluindo os rios e os mares. O que é a captação de tempo seco? É você vir com uma tubulação margeando esse corpo hídrico, quer dizer, margeando o rio, margeando ali o mar, no caso da Baía de Guanabara, interceptando toda... Opa, chegou aí um petisco aí. Bonito, hein? Tá bonito isso aí. Claro. Obrigada. Margeando como é que fala? Margeando, aqui, por exemplo, no caso do rio, né? Garantindo que não caiam os esgotos que possam dar na drenagem. Depois, num segundo momento, você pode ir avançando com separador absoluto. Quando fizeram um edital de concessão, uma das questões que eu sempre questionei em relação a Queimados, claro que tem outros municípios, mas começando por Queimados, nesse caso, né, que a gente está falando que são Queimados, é que não fazia sentido, não, de ordem prática, quando uma das principais estratégias é preservar a captação de água do Guandu, e por isso, em 5 anos, eu não estou discutindo os 5 anos, eu estou discutindo não começar pela captação de tempo seco. E, naturalmente, essa captação de tempo seco, se for devidamente projetada, ela se integra depois ao sistema separador absoluto. E ela passa a ser até uma estrutura de defesa. Caso tenha alguma falha, que venha a cair um esgoto na drenagem, qualquer motivo que seja, sei lá, uma elevatória que para de funcionar, extravasa, alguma coisa assim, você ainda tem aquilo protegendo. Que como funciona, por exemplo, hoje o cinturão ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? E isso não está no edital. E eu acho, e agora eu vou falando com a executiva do Poder Tomador, eu sei que a concessão não está mais no município, que o diálogo, é claro que o diálogo político acontece, mas o diálogo institucional acaba sendo via Instituto Rio Metrópole e agência reguladora e tal. Mas era fundamental que esses municípios, Queimados, Japeri, Nova Iguaçu, eles rediscutissem esse item. Boa. Eu acho que isso merece um aprofundamento, entendeu, André? Eu nunca tinha falado isso com você, né? Não. É porque eu acompanhei bem esse processo de licitação, né? Audiências públicas, tudo mais, e acompanho até hoje. Quando eu estava com o presidente da Abis, agora a Karen já fez questão de falar que eu já não estou mais. Ela começou falando. Mas eu falei uma vez presidente sem presidente, a gente continua falando. Mas agora ela não quis falar, que ela está como secretária-geral da Abis, né? Mas enfim, quando eu estava como presidente da Abis, né? Cara, era fundamental. Isso saiu assim no BNDES, escrito por pessoas que entendiam, assim, com toda... Não entendiam profundamente sobre o que estavam fazendo, a ponto de poder, com o melhor das intenções, talvez, mas não entendendo o que estava fazendo. E cabe a nós, que somos profissionais do setor, que estamos envolvidos, tentar melhorar aquilo que está estabelecido ali, que é normal, processo de melhoramento contínuo, né? Então, acho que esse é um debate que merece ser levado às autoridades, não sei como é que você enxerga isso. Não, maravilha, Miguel. Você tocou num ponto aí super importante. Na verdade, hoje os municípios eles acabam recebendo a concessão do jeito que está, né? Não há muito essa discussão internamente, né? Uma coisa ou outra, enfim, mas essa que você está falando especificamente não tem, a gente não está lá com um grupo de trabalho, enfim. Hoje, na verdade, a gente ainda está recebendo o projeto executivo,
né? O plano Sim, sim. diretor foi passado para a Genersa, a princípio. Há pouco tempo, tem menos de um mês. Exatamente. Então, o município ainda não recebeu, né? Então, enfim, eu acredito que depois de receber, começam a haver essa discussão. Mas foi muito importante você falar. Eu acho que merece aprofundar, você levar pelo Comitê Com Guandu, certeza. Karina, que faz parte também do monitoramento, né? E do comitê também. E do comitê, é claro, mas você é nossa representante também no... Monitoramento das concessionárias. Isso que eu queria dizer, no monitoramento das concessionárias, que esse debate é um debate que merece ser aprofundado. Com E olha, a certeza. gente pode se reunir lá com os municípios de Nova Iguaçu, Vamos. né? Japeri, a secretária Meire, o Edgar, secretário de Meio A Ambiente gente de conheceu Nova naquele Iguaçu. dia, né, do evento lá do palácio. Né? Exatamente, Sabe- muito bom, Miguel. Sabe o que é legal? Que isso vai acelerar o processo de resultado e a população vai comprar a ideia. Porque você fazer o separador absoluto na cidade como você vai... Em 5 anos, você vai quebrar a cidade inteira. Não, em 5 anos a gente Se tá você não falando, tiver... Dificilmente vai conseguir, 5, quebrando a cidade inteira em 5 Se anos. você não tiver a sociedade a seu favor, isso vai ser o caos. vai ser Vai ser o caos. Exatamente. Porque obra de rede dá muito problema. Essa é uma das preocupações do meu prefeito. Essa é uma das coisas que ele sempre levanta quando a gente está reunido para tratar da concessão. Eu acho que essa questão do saneamento é que ele é tão interessante, né? Porque tem discurso. A gente criou já, agora a gente está numa nova fase de desenvolvimento, que a gente sente que avançou, né? Com as 4 empresas no Rio, esse modelo. Agora é o que você falou, André, é um modelo novo que a gente está construindo, mas construir assim, hoje a gente já tem, aquilo que você falou, já tem uma diretriz. Só que essa diretriz, é claro que ela não está perfeita. Então a gente precisa agora, ok, a gente já avançou essa casa. Agora o que mais a gente pode... Ó, nisso aqui, que nem o Miguel falou, é excelente essa discussão, né? O Miguel, ele é muito desafiador, ele é muito inovador, né? Para quem não sabe, ele é do signo de Aquário, então... Aí, ó. Então, ele adora inovar, tá sempre à frente do tempo, entendeu? São discussões. Quem Nova Rio. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu sou aquário e aprendi que eu sou ascendente em aquário ainda por cima. Então, ele é assim, ele é super cool, né? Então, assim, a gente tá quadrado. sempre discutindo inovação. Então, assim, mas isso é muito interessante, porque esse é o ponto. Agora a gente tá... Como a gente pode fazer melhor, ó, essa questão aqui, pra gente reduzir até em termos de custo e tornar possível, né? Tornar possível melhor. Então, essas questões, é isso que eu acho interessante, né, desse meio, né? Tanto da engenharia, né, que a gente faz isso, tá sempre reconstruindo e pensando uma coisa nova, mas implementando. Não é só aquela questão teórica e sim, isso a gente vai fazer, mas não é. E a captação de tempo seco, ela tem um custo menor e um tempo de resultado de finalização da obra menor, né? Eu trabalho com obras de rede, eu trabalhei muito tempo com obras de rede na SEDAI, ainda trabalho com obras hoje no Guandu, então eu sei como é que funciona isso, né? Então eu entendo que essa discussão é muito importante para a gente conseguir a universalização. E tá chegando, né? Tudo isso tá chegando bem no momento. E aí a gente, obviamente, tem que pensar que 2024 tem eleição municipal, né? Então, imagina o conflito que não vai ser de obra. Olha, eu A acho concessionária com as obras de hoje já existe um pouco. vai ser um momento crítico para as concessionárias, sabia? Dos municípios, né? Porque tem que ter licença para fazer a rede. E o próprio, essa coisa da sociedade não receber isso com bons olhos, né? Dentro de um governo que vai estar fazendo, né, toda uma pré-eleição, tudo isso, 2024, vai ser tudo em 2024. Pô, vai ser das um obras, ano fundamental o ano de eleição municipal. para a consolidação desse projeto, sabia? Porque a pior coisa que pode acontecer é começar o saneamento virar uma espécie de genie. Sabe que isso tá dentro do Espécie de quê? genie. Tá com a pedra da genia, música do Chico Buarque. Ah, tá, tudo bem. Que todo mundo quer bater na genie. Depois é ela que salva todo mundo. Não é essa música? Essa é a música. Isso aí. Então, nada contra nenhuma genie, não, pelo amor de Deus. É só uma referência que acabou virando uma referência forte. Eu acho que todas as mulheres são potencialmente apaixonadas no Chico Buarque, menos a genie. Mas
né, o saneamento, esse ponto pode correr esse risco. Está até numa vez eu estava discutindo com um colega, falei, porque tem a chance de a oposição e situação começarem a bater no saneamento. As concessionárias de saneamento. Com certeza. Aí tudo aquilo... Todo mundo pancando, porque e aí é ruim tudo- pra cá, porque é ruim pra lá, não sei o quê. E aí tudo... Porque a oposição vai usar contra o governo atual. Vai dizer que, olha, o governo tá fazendo, asfaltou ali, agora tá quebrando de novo. Olha que desserviço. Então, tudo aquilo que a gente almeja na parte de saneamento, que é popularizar, fazer com que as pessoas, assim como elas reivindicam educação, saúde, elas passam a reivindicar saneamento, é um ponto negativo aí. Porque É um esse desafio muito cenário- grande, porque a solução para isso, na minha opinião, é a capacidade e qualidade de se comunicar com a população sobre a importância daquilo que está sendo realizado. Então, por exemplo, você se dá o trabalho de pegar um dia seu de trabalho, vir à noite aqui, sentar com a gente para discutir esses assuntos, claro que eu conheço a audiência, nossa, do Inova Rio, né? Mas assim, é um ponto, né? É um tijolinho na construção desse processo de diálogo e de comunicação fundamental com a população para eles entenderem. É que nem quando você vai, sei lá, uma perna quebrada, ninguém quer ficar com um gesso na perna, mas ela tem que ter, porque senão não arruma direito, entendeu? Aquele processo, estamos falando de um processo, de uma endemia que você tinha ali, né, na carência de uma infraestrutura, e o processo de intervenção e implantação dessa infraestrutura, naturalmente é traumático, é desgastante, tudo isso acontece, né? Então, vai ser esse momento. Agora, mudando de pauta. Questão que você falou que é Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos Animais, né? Como é que é lá em Queimados esse ponto, né? Esse é um ponto muito em alta hoje na discussão, né? Eu, outro dia estava aqui, o pessoal falando sobre inteligência artificial, e aí, um abraço pro amigo Storm, ele falou assim, não, pô, o pessoal tá querendo tratar a inteligência artificial como se fosse alguma coisa humanizada, mas não é um computador. Eu falei, mas se o computador começar a sentir, começar a ter nível de se sentir vivo, se sentir como se fosse tivesse existência, né? E aí começa a ficar complicado. Aí ele falou, claro que não. É um computador. Eu falei, não, olha só. Se você pegasse há 30 anos atrás, 40 anos atrás, sei lá, e falasse assim, direito dos animais, a galera ia também esculhambar quem falasse isso. Vai dar louco, vai ter direito o quê e tal. Hoje é o inverso. Então, trazendo sobre essa perspectiva, né, como que é lá, por exemplo, no caso em Queimados, aí já, né, não sei, essa cultura dessa discussão é algo já aprofundado, não está ainda enraizado, como é que tá lá? Isso, então, em Queimados, lá na Secretaria, né, de Ambiente, ela tem esse nome porque dentro da estrutura organizacional da Secretaria existe uma diretoria de defesa dos animais. Obviamente, as pessoas, quando a gente fala defesa dos animais, pensam em pets só, né? Mas não é, né? Tem os animais silvestres. Mas, assim, hoje o que a população almeja e reivindica são as ações para os pets. E aí, em Queimados, logo no primeiro ano de gestão, nós fizemos no primeiro ano de gestão, no primeiro dia mundial do meio ambiente, nós fizemos uma reunião com os protetores de animais do município, porque eu falei, caramba, essa área para mim vai ser desafiadora, não é minha área, né? Principalmente essa parte dos pets. Eu preciso ter aí uma galerinha do meu lado me ajudando a construir essa gestão que eu vou fazer. E aí nós fizemos, nesse dia, elaboramos um plano participativo para a defesa dos animais do município, junto com vários protetores, com a secretária de saúde, com o prefeito, com a primeira-dama, participando, e saiu esse plano. Dentro desse plano, traçava alguns projetos e ações. Então, é hoje o que norteia a minha gestão para, né, essa pauta. E aí lá estava, obviamente, a questão da legislação,
né, ambiental municipal focada para a defesa dos animais. Tinha a questão da castração, que é fundamental. Também ações de conscientização da população, que é crime ambiental, abandonar animais, maus tratos de animais, né? Essa coisa toda. As feiras de adoção, né? Alguns municípios chamam de feira, outras ações de adoção. Tem muito problema com essa questão de maltrato dos animais lá? Tem bastante. Hoje, depois da pandemia, cresceu muito essa questão dos maus tratos e principalmente o abandono. Muito. Hoje, assim, eu tenho no meu celular hoje mesmo, recebi 3 protetores com a mesma queixa, de que estão abandonando muitos animais, principalmente num bairro específico lá em Queimados. Essa questão dos animais, ela surgiu, André, pelo que você está falando, de fora para dentro, né? Foi assim, a população, que eu digo, a população que criou essa demanda, né? Aí entrou essa diretoria na secretaria porque existia essa demanda da população também. Essa questão de Queimados, e isso é importante. Aí você achou um desafio, não era, mas você falou, vou abraçar isso. E preciso de um planejamento, né? Que fosse participativo. Com o olhar do protetor. Protetor é aquela pessoa que acaba, muitas vezes, acumulando o animal mesmo, né? Porque eles querem cuidar de todos os animais, enfim, precisam de ajuda, de muita ajuda do poder público, né? Tem uma vocação, né, para isso. Tem uma vocação, é impressionante. Eu conheço vários protetores hoje que viraram até amigos, assim. Enfim, e agora a gente está nas próximas semanas licitando um castramóvel para o município. Então, já, o prefeito Glauco, juntamente, né, lá com a Semada, comigo, vamos estar lançando esse programa, que é uma coisa que o prefeito havia me cobrado muito, porque estava no plano de governo dele, né? Um programa de castração. Nós também criamos um grupo de trabalho para a elaboração de uma legislação nova, totalmente inovadora, para a defesa dos animais do município. Então, esse grupo de trabalho foi criado com vários técnicos de várias secretarias. Já finalizaram o trabalho, a gente já está com uma minuta de um código ambiental de bem-estar animal, o nome. A gente já está com essa minuta para encaminhar para o gabinete do prefeito, para aprovação na Câmara. Nós fazemos as feiras de adoção, que são um sucesso. Um sucesso. Como é que é o esquema? Como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Esses protetores, normalmente, né, eles acabam resgatando animais de rua abandonados. E muitas vezes abandonados com os filhotes. Ou só os filhotes na rua. Eles têm cooperativa, é isso? Não. Os protetores é o seguinte, são pessoas como a gente, normal, que tem muita afinidade com os animais. Então, eles andam na cidade e aí eles batem o olho lá no animal de rua, muitas vezes que estão em situações assim, né? Talvez tenha rede de mobilização, canal para quem quiser avisar pelo Instagram, essas coisas. Exatamente. E aí, nós já criamos essa minuta, então, né, para dar andamento nesse projeto, para que a gente consiga efetivamente ter uma política pública, para a gente poder fazer uma melhor gestão. Nossas feiras de adoção funcionam da seguinte forma. Esses protetores de animais, eles, né, se cadastram na secretaria, ligam para a secretaria e se cadastram dizendo que tem alguns filhotes que foram resgatados para serem colocados para adoção. E aí a gente entra em contato, então eles passam, né, por exames através de veterinários, e aí é dado toda assistência, vermifugação, vacinação, as primeiras vacinas. A gente elabora, faz uma carteira de vacina para esses animais. E aí, eles estando aptos para estar na feira, a gente faz uma feira mesmo, na praça, com exposição desses animais. E aí é muito legal. A última feira que nós fizemos foi na Praça Nossa Senhora da Conceição. E aí no centro de Queimados, e foram adotados todos os animais, gatos e cachorro. Mas aí é uma feira só para adoção. Só para adoção. Mas lá aparecem muitas pessoas também que não tinham acesso à secretaria através de telefone, por exemplo. Então, eles sentam e falam, olha, eu também tenho aqui animais para serem adotados.
Que é muito melhor do que abandonar, né? Pra não ter nem comparação. Exatamente. Então, esses animais ficam com esses protetores até que a gente organize a nossa feira. A gente vai ter agora no final de agosto uma outra. Já adotamos mais de 120 animais. Ai, que máximo. E aí vocês fazem uma divulgação ampla para a população Faz uma saber. divulgação ampla. A gente chama de feira de adoção de animais responsável. Por quê? Lá no ato de adoção, a pessoa, né, eu quero adotar um animalzinho, ele passa por um questionário. Ah, legal. E aí, esse questionário, no final, ele está apto ou não a adotar um animal. Então, Porque a não gente tem adianta todo adotar o e depois, contato. né, abandonar o animal. E a gente tem o contato dessas pessoas que fizeram a adoção. E o animal tem castração garantida também, pelo projeto. André, me fala uma coisa. Você falou de saneamento, já falou de proteção de animal e educação ambiental. A educação ambiental é bem querida lá pra gente. Inclusive, vou falar uma coisa importante, a gente está falando de Comitê Guandu, né? A gente está elaborando o Programa Municipal de Educação Ambiental, PROMEA, né? Que é super importante para os municípios. E por que eu estou falando do Comitê Guandu? Porque lá, quando eu nem era secretária ainda, a gente aprovou, através de resolução, que todos os municípios da Rega do Guandu, aqueles que não tinham seus PROMEAs, deveriam ser contemplados na elaboração desses programas. Isso é importante porque daqui a mais ou menos uns 6 meses, todos os municípios da RH2 Guandu terão seus PROMEAs, seus programas de educação ambiental, com foco em recursos hídricos, saneamento. Olha E como é que você vê isso, Andréia? A criança, a importância da criança, do adolescente, para entender o meio ambiente. Qual o efeito disso? Por que você diz que isso é importante? É muito importante, porque a gente vê na prática, na verdade, né? É o valor, né? É o valor. É o valor. Lá em Queimadas, a gente teve alguns projetos assim de educação ambiental bem importantes. Com jovens, que foi o Ambiente Jovem, que já a gente vai estar lançando aí junto com o prefeito, né, a segunda edição do Ambiente Jovem em Queimados. Então, trabalhamos com jovens, educação ambiental, foram capacitados, é um projeto do governo do estado, vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente, que foi bem importante, já foram formados e hoje estão aí no mercado de trabalho, inclusive com esse viés de educação ambiental, enfim, promovendo tudo isso dentro dos seus bairros. Além disso, a gente trabalha também com as crianças nas escolas, tem um outro projeto que também tem um foco nos recursos hídricos, que é o Rios em Movimento, que é um projeto também do Instituto Estadual do Ambiente. E esse projeto, ele é bem interessante porque ele trabalha com 3 unidades escolares em Queimados, Japeri e Nova Iguaçu. Por que esses 3 municípios? Porque são municípios prioritários aí para essas ações. E esse projeto é bem legal porque os alunos foram capacitados, tá rolando esse projeto no município atualmente. Eles foram capacitados para fazer a coleta de água em corpos hídricos do município. Então, são 3 lá. Eles fazem a coleta e fazem a análise, né, da água. E eles têm um link junto com o banco de dados do INEA. Sim, porque acaba sendo mais uma informação complementar. Mais uma informação complementar. E olha que interessante. Esses córregos, né, esses corpos hídricos do município, e a gente pegou bem aqueles do centro, assim, né? Pegou bem aquela carga de esgoto maior. Hoje, a gente está pegando pontos que não tem monitoramento, né? Do órgão estadual de recursos hídricos, o INEA. E aí, bem nesse momento que a concessão está chegando nos municípios, a gente vai ter aqueles dados antes da concessão e posteriormente. Perfeito, hein? Perfeito. Muito legal. E essas informações, se alguém quiser ter acesso, onde é que está disponível? Então, elas são disponíveis pelo próprio banco de dados do INEA. Ah, tá dentro do próprio portal do INEA. Dentro do próprio portal do INEA. Mas eu acredito que já eles vão fazer algo assim de divulgação mesmo desses dados. Porque o projeto está bem no início, deve ter 1 mês e um pouquinho, então eles não têm tantos dados ainda, né? Inclusive, amanhã, eles vão estar conosco falando de educação ambiental, né, Karina? Não posso deixar de falar. Que amanhã, gente, eu sei que isso, né, o episódio vai sair. O amanhã confuso, porque em breve. Em breve, nós vamos ter lá no Horto Municipal Luiz Gonzaga de Macedo, que é uma unidade de conservação da natureza, queridinha do queimadense.
E lá onde a gente faz ações ambientais, assim, incríveis. É belíssimo o lugar, já Faz fui várias colônia de vezes. férias, Karina conhece lá bastante. Karina esteve lá conosco no lançamento, na reabertura dessa Foi. unidade, né, Karina? E aí nós fazemos incrível. várias atividades com crianças lá, inclusive essa agora que a gente vai fazer de férias com as crianças. Nós vamos levar as crianças, inclusive, das localidades onde o Sanear Guandu está acontecendo. Para eles conhecerem A unidade e vão estar sendo oferecidas várias oficinas. Então, a oficina da SEDAI, lá com a Minieta, a questão de trabalhar também o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, a importância das sementes. A gente vai ter também lá o projeto do Reaproveita UERJ, que é a fabricação, né, a produção de sabão sustentável através da utilização de óleo de cozinha usado, que é um projeto que a gente tem com a UERJ, um projeto bem interessante, que a gente está trabalhando agora com viés com as crianças também, com uma cartilha, que nós elaboramos junto com a UERJ, né, a SEMADA junto com a UERJ. A gente vai estar lá divulgando isso também. A Super Kay, que é uma super heroína queimadense, que a gente criou. como é que né? é? Como que você... É o seguinte. Então, nós, junto com esse projeto do Reaproveita UERJ, ele tinha um viés bem forte, assim, para adolescentes e adultos, né? Na época da pandemia, a UERJ criou esse projeto, que era para incentivar a lavar a mão com aquele sabão, porque a gente estava naquela fase também que não tinha, estava em escassez o álcool gel, né? Aham. E aí eles criaram esse projeto, que era totalmente online, e logo depois que saiu dessa esfera, a gente começou a executar ele dentro do município presencialmente, com a professora Jacira, que é a professora do Departamento de Química lá da UERJ, coordenadora do projeto. E aí eu comecei a pensar, poxa, a gente está levando essas oficinas para alguns condomínios e bairros do município, e aí é para adulto, né? Porque eles mexem ali com soda cáustica, enfim. E nós precisamos trabalhar esses conceitos com as crianças. E aí surgiu a ideia de fazer uma cartilha com uma história contando como que o óleo sai do mercado, né? Ele passa pelas residências, então é gerado depois de usado, né? Esse óleo normalmente é descartado nas pias, vão parar lá nos rios. E aí a gente quis contar essa historinha. Olha, o óleo ele pode ter uma outra destinação bem mais interessante. E essa destinação mais interessante é a fabricação do sabão, né, sustentável, que a gente chama. E aí, quando o sabão, quando o óleo de cozinha usado, ele se transforma em sabão, é que surge a super-heroína. Na verdade, ia ser um super-herói. E aí eu falei, não, tem que ser super-heroína, tem que ser uma mulher, porque eu sou mulher, né? As pessoas lá do Reaproveita Mulheres também são sustentáveis, né, mulheres Andréia? sustentáveis, exatamente. E aí lá tem o Rio Queimados, tem o Rio Guandu, os personagens, obviamente. Eu puxo a sardinha pro meu lado. Lá tem a RH2 Guandu, tem a bacia do Guandu. A gente chama a atenção de Queimados, não pode jogar óleo de cozinha, porque tá numa bacia importante. Não que as outras não sejam, né? Mas a gente tem uma relevância maior na nossa bacia. Então, Se não ensinar em casa, né? O que vai acontecer? Exatamente. É o exemplo, né? Eu acho que a questão nasceu a sempre. Super Kay. Eu acho Kay super. porque Queimados, né? Ah, Ok. tá. Eu acho interessante essa questão, porque a gente que é do meio, né? A gente que tá na academia, eu sou da UERJ, Miguel professor, você também já foi professor, já dei aula docente no mestrado. Enfim, a gente sabe que aqui tem esse problema do óleo. Então a gente pode falar pro nosso filho, né? Mas assim, quem não tem esse conhecimento, né? A gente tem porque a gente é desse meio. É que nem o médico, ele tem um conhecimento e nós não temos. Mas assim, então a família tem. Então assim, quando a gente fala dessa questão da criança, da educação ambiental, a criança passa a ensinar pra gente, às vezes, o que a gente não sabe, né? Eu tenho a seguinte mantra da comunicação que diz: conquiste primeiro os corações infantis, para você poder se comunicar. Então, é Porque a gente fala com os poderosíssimo. pais, os avós, vizinhos, todo mundo, né? Cara, e a pessoa até brinca assim, agora o pessoal fala assim: bote no chat GPT, explique-me não sei o que, como se estivesse falando com uma criança de 7 anos. Porque quando você acerta a comunicação em cheio, é como se você estivesse falando com uma criança de 7 anos. Aí você atinge todo mundo. É isso aí. O iPhone, que é extremamente intuitivo, o pessoal falava que no começo, os testes iniciais do iPhone, para definir o método de programação e de uso, era com crianças.
para ver se era realmente intuitivo para qualquer um. Uma vez que as crianças rapidamente se entendiam ali, falaram, opa, então encontramos aqui qual é o modelo certo de operação. Então, esse conceito, né, eu acho que atingir o coração infantil através de uma história em quadrinho, não sei, uma história em quadrinho, tá, uma super heroína e tal, uma coisa bem infantil, assim, mas que conecta. Aí na lógica de comunicação tá perfeito, sim. Perfeito. E a gente agora tá terminando, né? A cartilha tá pronta, já tá rodando na gráfica. E a gente tá montando agora o Teatro Fantoche. Então, Legal. todos esses personagens, imagina, Rio Guandu, Rio Queimados, a Super Kay, né? O agente ambiental, falando da importância de uma simples ação de não jogar o óleo de cozinha, né, nas pias para ir parar no rio, porque ter um impacto negativo muito grande, embora as pessoas não, né, tenham noção disso, mas o impacto é muito grande, e que eu posso utilizar esse óleo e produzir sabão para usar em casa. O sabão é maravilhoso, inclusive, eu uso bastante na secretaria, nós usamos o sabão. Então, trabalhar com criança, gente, é uma coisa assim incrível. E agora, em agosto, a gente vai estar recebendo também o Amigos do Guandu, que é um projeto de educação ambiental lá do comitê, para as áreas onde o Sanear Guandu está acontecendo. Olha que legal. Então, a gente vai levar lá para a área rural, periurbana do município de Queimados, para o Santo Expedito, para uma escolinha que tem lá municipal. Esse projeto Sanear Amigos do Guandu. Também complementando isso tudo aí, né? Então, trabalhar com criança é incrível. São propagadores, assim, muito importantes. Quem pode estar nos assistindo aqui, acho que é legal falar o impacto que representa, por exemplo, no caso, o óleo, né, que é lançado ali inadvertidamente na pia. Quer ver uma coisa que acontece muito? Pessoal que quando tem ali a caixa de gordura, depois do sistema, porque, para quem não sabe, né, a instalação predial, ali, na edificação na casa, você separa os esgotos aonde pode ter maior presença de gordura dos esgotos que não tem. Os esgotos ali da cozinha acabam sendo separados dos outros por um motivo, porque esses esgotos da cozinha tem muita gordura, normalmente por causa do tipo de alimentação. E você bota um anteparo para barrar a gordura que é menos densa do que a água, e o esgoto tem que passar por baixo. Aí o pessoal olha aqui e fala assim, isso aqui tá atrapalhando o meu sistema. Vai lá e arranca o anteparo, né? Uma edificação normal, esse impacto nem é tão grande numa casa e tal, dependendo do tipo de alimentação. Mas, por exemplo, num restaurante... É o que a gente vê, né, Miguel? A gente vê muitas ruas de restaurante que chove, ela já alaga, ou tem extravasamento por causa das caixas de gordura, que teria que ser... Mas não. Eu digo no impacto ambiental do que a gente está falando aqui, né? Existe alguma política, alguma ideia de política sobre isso lá também? Como é que Então, tem uma outra coisa importante, né? Falando desse óleo vegetal, né, de cozinha, existe um outro incentivo importante que é através do ICMS ecológico. Hoje, o município de Queimados, ele pontua no ICMS ecológico por coletar óleo de cozinha. E aí, como nós fizemos... bem vocês legal. passam com tipo uma coleta seletiva? Isso, exatamente. Então, a gente faz campanhas de coleta de óleo de cozinha e a gente troca por produtos de limpeza através da empresa parceira, né? E, além disso, a gente também chama atenção, doa uma muda de plantas. Isso surte um efeito muito grande nos eventos que é realizado pela prefeitura na rua, lá o nome de ação social, né? Então, cada secretaria tem lá uma parte e a gente sempre leva esses coletores de óleo, além de eletroeletrônicos, de outras coisas também, pilhas, baterias, enfim. Mas é importante falar que hoje os municípios eles podem pontuar através de um índice de coleta de óleo de cozinha usado. E isso significa o quê? Quando você passa a pontuar, você recebe mais recursos, né, através desse semestre, que é um incentivo aos municípios por estarem com práticas ambientais atuantes em execução. E aí lá a gente criou a seguinte estratégia para fazer esses dois tipos de coleta. Porque só fazer sabão não dá, né? Não tem vazão.
é muito óleo chegando. Então, você tem que ter uma empresa parceira que faz toda aquela rota final, né? A coleta, o transporte e a disposição final. E a gente criou uma estratégia de um ponto de coleta na secretaria e lá a gente é o gerador desse resíduo. É o pulmão, né? É como se dentro do manifesto de resíduo que a gente precisa gerar para comprovar no ICMS ecológico, né, que a gente está coletando uma quantidade X, porque tem que ter uma quantidade X mínima para começar a pontuar, a gente criou essa estratégia. O município hoje de Queimados, Secretaria de Ambiente, é o gerador. E aí a empresa parceira, que faz toda essa questão da troca, né, por produto de limpeza, ela é a empresa que coleta e a gente fecha o ciclo ali para gerar um manifesto de resíduos. Então, a gente trabalha com esse projeto, né, com a UERJ, que é o Reaproveita UERJ, que é essa coisa mais do empreendedorismo. Olha, dá aqui para você usar o seu sabão para fazer, né, dá para usar o seu óleo de cozinha para fazer sabão, empreender e reutilizar isso dentro da sua residência de uma forma diferente. Vocês ensinam a fazer, a pessoa fazer dentro de casa. Pessoal, nós vamos ter agora na colônia de férias. E aí depois, tipo, vender o sabão. Podem vender. Nós temos amostras direto na Secretaria do Sabão Sustentável. E agora na colônia de férias, os pais, enquanto as crianças estão fazendo as oficinas de criança, os pais vão ter a oportunidade de estar lá com a professora da UERJ, a Jacira, coordenadora do projeto, aprendendo a fazer o sabão e levando o sabãozinho, uma amostra para casa, inclusive. Sabão sustentável, né? Você vê, a economia circular, né? Um exemplo. Né? E como o óleo, ele é óleo vegetal, né? É aquele sabão de glicerina, né? Que é o considerado mais nobre. Exatamente. É um sabão maravilhoso, inclusive. Interessantíssimo isso aí, né? Pô, mas claro mesmo. Você falou agora aqui também uma coisa que me chamou a atenção, né? A questão dos resíduos sólidos. E aí, fechando aqui, vamos dizer, a cadeia do saneamento, né? Falou aí da coleta de seletiva e também das questões dos resíduos que possuem nível de periculosidade, né? Classe 1, tipo, caso das pilhas, né? E tudo mais. E como é que tá? Como é que é essa questão dos resíduos? A gente outro dia, dando entrevista também aí na RJTV, em questão do lado, por exemplo, no caso de Teresópolis, né? Aquela coisa lá. Queimar o lixo, né? Aquela coisa. Surreal, né? Surreal, assim. Como é que é essa política em Queimados? Como é que tá essa discussão? Como é que é na Baixada Fluminense esse debate? Vocês estão ali próximo de Seropédica, que é onde está o principal aterro, né? Isso. Então, em Queimados, nós implantamos a coleta seletiva agora nesse governo. Implantamos ela de forma piloto, né? Que é toda uma estratégia mesmo de implantação. A gente começa pequeno e vai expandindo para o município para poder dar certo, porque você tem que... Mas lá é a empresa municipal de coleta? Como é que é o esquema? Não é. É uma concessão. É uma concessão e tem uma outra particularidade. Queimados participa de um consórcio intermunicipal de resíduos. Que é o consórcio Centro-Sul 1. Que é o já alinhado com hoje um novo marco regulatório, né, do saneamento. Exatamente. Então, hoje nós temos no estado, acho que 3 consórcios. Tem o Vale do Café e o consórcio Centro-Sul 1. E tem um no norte do estado que eu acho que não está ainda caminhando. Mas o Queimados participa com outros 4 municípios desse consórcio intermunicipal. Então, todo o resíduo coletado em Queimados por uma empresa licitada, ela faz a coleta, transporte e a destinação final no aterro em Paracambi. É um aterro consorciado. Nossa, eu achava que ia em direção à Seropédica. Não, todo mundo acha, mas o de Queimados vai para Paracambi por conta do consórcio. Por causa do consórcio. Isso, e aí o consórcio, né, que tem todo um incentivo do governo do estado, da Secretaria de Estado do Ambiente. Então, obviamente, eles também incentivaram esses municípios, 5, para que fizessem um acordo de cooperação técnica para a implantação da coleta seletiva. Então, hoje o município tem um acordo de cooperação. A gente implantou em 2 bairros, Pacaembu e São Cristóvão, lá em Queimados, e agora a gente está fazendo a expansão num momento bem legal, porque a gente vai fazer a expansão para outros 7 bairros, mas com uma coisa bem interessante. O município, ele possui um galpão que nunca foi utilizado.
Ela fica ali do ladinho do horto, a Karina conhece lá o horto. Fica bem do ladinho. Esse galpão nunca foi utilizado para coleta seletiva nos moldes, né, preconizados. Na época, era pelo coleta seletiva solidária. E hoje, dentro dos moldes também, que a gente pontua no ICMS ecológico, aquela coisa da cooperativa de catadores, né? Com todo esse viés. O acordo de cooperação, ele verte também nessa direção. E aí, a gente acabou agora de reformar esse galpão. Então, o nosso governo agora, o prefeito Glauco Kaiser, vai entregar esse galpão e a gente está equipando para que a gente possa fazer uma... Já existe uma associação também, que existe há mais de 12 anos no município, mas também nunca foi ativa. Então, a gente está fazendo toda essa tramitação, né? De reativar essa associação. É uma indústria, né, Andréia, praticamente. De ir atrás dos associados para a gente formalizar, né, de novo o CNPJ dessa associação que já existe, para a gente, de fato, colocar o galpão para operar nesses moldes que preconiza a lei, né, de resíduos sólidos. Então, já, no máximo aí, em 2 meses, a gente já vai estar... Vou convidar vocês para estarem queimados. Miguel, que nunca foi. Miguel, Não, eu já fui a Queimados. Já fui a Queimados, claro, pô. Eu já fiz projeto para Queimados, inclusive na minha época de SEDAI. Não, claro que eu conheço. Eu não estive ainda, não tive a oportunidade ainda de ir num evento, num lançamento de um projeto da secretaria, mas eu já estive. O Miguel, caso as pessoas não saibam, o Miguel, ele era da SEDAI, e eu sou da SEDAI. E a gente era da mesma diretoria, como se fosse assim, só que o Miguel é de projeto e eu sou de obra, entende? E assim, então ele é o cara do projeto. Você participou daquele projeto da SEDAI, que foi financiado pelo Fundri, aquele projeto que foi feito para os municípios da Rega 2 de Guandu? Não, então, eu era sempre de água. Não é a minha especialidade, não era esgoto. E eu que era esgoto. Aí tem também esse detalhe que eu esqueci de... Mas eu não participei, eu até sei do que você está falando, mas eu não participei. Esses projetos que foram feitos para fazer o detalhamento do esgotamento sanitário das regiões, né? Mas, Miguel, uma questão importante que você estava falando, que você levantou do resíduo. O resíduo que eu vejo assim, não sei se vocês têm essa impressão, mas antes ninguém queria falar de esgoto. Há pouco tempo, há uns 10 anos atrás, ninguém queria. Eu trabalhava com esgoto, eu era o patinho feio. Eu e todo mundo que gostava de esgoto, né? Sabe? A gente era o patinho feio, todo mundo gostava de água, aquele negócio cara. Aí depois todo mundo agora fala muito no esgoto. Não é que a água perdeu importância, mas ele ganhou um destaque que até a população tem que querer saber. Venda da SEDAI, então as pessoas começaram a chamar a atenção, né? O que é isso? E o resíduo hoje, eu acho que ele ainda tem essa questão que o esgoto tinha antes, o resíduo agora é o plástico feio. Então, quando a pessoa fala assim, o resíduo a gente precisa fazer, não, joga no lixo. A pessoa acha que jogou no lixo, acabou o problema. Não, ele só começou, né? O que vai fazer? Então, assim, essa questão da política, que é importante criar um modelo, que nem você estava falando. Existem já os catadores, ou existiam, aí eles não tiveram uma política ou um apoio, porque eles já têm, né, condições precárias. Não tiveram um apoio, né? Ou às vezes até empresário, sabe, essa questão? E vocês estão criando agora esse apoio, não é? Né? Então, isso é um desafio, porque também é uma coisa nova. Tem que ter recursos para manter. Exatamente. E para mim está sendo, assim, incrível. É o meu projeto agora, assim, queridinho. Eu estou muito focada nele. E pelo apoio que a gente tem hoje do consórcio Centro-Sul, é que a gente está podendo vivenciar esse sonho, né? Executar esse sonho. Porque o consórcio Centro-Sul dá todo o apoio para o município de Queimados hoje para que a gente possa estar resgatando os catadores. Porque os primeiros meses, até que eles consigam, né, se autopagar ali dentro seja da associação ou da cooperativa de catadores, requer um tempo, né? Porque você tem que trabalhar com a comunidade, com a população, porta a porta, convencer a população de separar os materiais, porque senão o caminhão vai passar e não vai ter material para coletar. E como separar, né? Porque sempre fica aquela dúvida, lava antes, não sei o que, né? Sabe essas perguntas? É um trabalho muito de formiguinha. E é isso que você falou, como as pessoas não ouvem falar dessa importância de que, por exemplo, é surreal hoje em 2023. Aí já vai rolar a segunda revistinha da Super K, hein? Vai, tá vendo? Tá dando já o tema, né? Olha, tá vendo o inovador? Muito bom. Fica 5 minutos só falando. Bom, Miguel, muito bom. Então, assim, mostrar para a população, né, que hoje a gente enterra resíduo, que tem um valor
econômico e que isso pode gerar emprego e renda para as pessoas, principalmente para os catadores e os que a gente está tendo contato agora nesse momento, né? Porque a gente está tendo que resgatar essas pessoas, conhecer quem são, né? Fazer uma seleção, porque no início a gente não vai poder abarcar todos dentro do projeto. A gente começa pequeno, né? E depois a gente vai crescendo. Se Deus quiser, se a população nos ajudar. E aí, esse trabalho com a comunidade, assim, que é bem de formiguinha mesmo, de parceria, mostrando para eles que, hoje o município paga para enterrar resíduo. E que se a gente fizer um projeto desse, vocês nos ajudarem separando o material que vocês geram aí na residência de vocês, que tem um valor, pode estar ajudando as pessoas, a gente pode deixar de pagar para depositar esses resíduos hoje, né? Usar esses recursos para a educação, para fazer, sei lá, outra coisa, até no próprio parte de saneamento de resíduos sólidos. E vai gerar emprego e renda para essas pessoas, trazendo dignidade para elas, porque elas fazem um trabalho bem, né, complicado na rua, né, bem informal, enfim. Então, um projeto agora bem Maravilhoso, André. Eu acho que o bate-papo tá muito gostoso. Já tem mais de 1 hora que a gente tá aqui conversando e passa voando, né? Ô, Miguel, só queria só finalizar uma pergunta que eu não tô... Por favor. Docinho, não. Olha, eu queria... André, eu só queria pedir que você desse um conselho para as mulheres, né? Um conselho para mulher. Você é uma mulher que é muito admirada entre as mulheres, né? Naquele evento que a gente teve agora, recentemente, da redução do uso de plástico, que está tendo essa campanha do governo do estado, que nós tivemos. Tinham várias secretárias, né, de municípios do interior ali. Reduza mais. E todo mundo falando com você, né? Como você sendo uma referência de modelos de política e até... E tem aquela questão feminina, né? O que você... Se você pudesse falar assim que você entende... O que você diria para as mulheres que têm desafio, que querem crescer? O que você... O bloqueio, os bloqueios que surgem. O que você poderia dizer que você é uma mulher que é muito admirada? A gente está até falando aqui com o marido dela que está presente. Tá aqui, sempre presente, né? Que é um desafio, né? Acompanhar você, que você é muito... uma estrela e é muito admirada pelas mulheres e pelos homens, né? Então, como você podia dizer para essas mulheres que também querem crescer, que têm os desafios, qual o conselho que você daria? Eu sempre costumo falar, às vezes, eu não gosto muito da militância, sabe? Aquela coisa, eu sou mulher, eu não prego muito isso, você sabe, né, Karina? E mesmo assim, as pessoas acabam me admirando. Elas veem isso como exemplo. Exatamente, muitos espaços. E eu costumo falar que não é fácil ser mulher. Todo mundo ouve muito essa frase, né? Mas ela é bem verdadeira. Só que o que as mulheres têm que fazer é se capacitar, né? Não terem medo de ocupar espaços, né? E eu aprendi isso muito na filosofia. Eu adoro estudar filosofia. Não fiz o curso de filosofia, mas eu estudo bastante lá na filosofia. É mesmo? Como é que é? Ela fez engenharia, filosofia. Agora você tocou no ponto. Agora me pegou. Inclusive, no meu aniversário agora eu ganhei uma de palestra. Eu fui assistir a palestra da professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, que eu amo. Eu também. Eu tinha um sonho de assistir. Ontem ela estava no Rio. E eu fui lá no dia do meu aniversário, 26 de julho. E eu estava lá assistindo a palestra dela. Né? Meu marido me presenteou, me fez esse afago aí. Dar um parabéns para você aqui. Exatamente. Então, as mulheres, elas têm que entender. E na filosofia, voltando, a filosofia ensina muito o seguinte, né? Que a gente que quer fazer diferente, a gente tem que procurar ocupar esses espaços de liderança. Porque senão outras pessoas vão ocupar. Isso é verdade. E aí eu vivi uma fase da minha vida assim que eu adorava ser técnica dentro do comitê, só a técnica dentro das secretarias, e depois eu falei, depois da filosofia, de estudar muito, isso veio em mim assim, eu preciso agora ocupar um espaço um pouco maior, eu preciso ser uma secretária, né? Então, executiva, comitê, dentro do comitê, poxa, eu não posso ser só lá um membro da plenária, eu posso ir para a diretoria colegiada, né, do comitê. Por que não? Não posso ir. Hoje é a maioria das mulheres, né? São 6 diretores,
E são 5 mulheres hoje na diretoria do Comitê Mundo e um homem só. Então, as mulheres, eu sempre falo que é não ter medo de ocupar os espaços de liderança, estudar bastante, saber o que está fazendo, aonde quer chegar e fazer essa conquista da diferença aí entre homens e mulheres no dia a dia. Então, só ficar falando de dados, porque a mulher ganha menos, porque a mulher não sei o quê. Se ficar só trabalhando os dados, né, e não ir para a prática do dia a dia, a gente não alcança os espaços. E não aceitar também que o pessoal discrimine com... não vou aceitar que discriminação né? Pode aceitar isso, que às vezes a pessoa engalha, né? Não pode engalhar, pô. Não pode, exatamente. Tem que falar, não, eu sou capaz também. Mas qual a linha filosófica que você estava comentando aqui? Como é que é isso? Eu gosto muito da filosofia da Grécia Antiga. Eu gosto lá do Platão, do Sócrates. Sou apaixonada por Sócrates e Platão. Então eu gosto dessa galera lá da Grécia Antiga. 300 anos antes de Cristo. Gosto do conceito de criação do mundo da Grécia Antiga. E interessante que a discussão filosófica, né? Ela tá cada vez mais em voga. Tá muito. Lá no começo da organização, ótimo, de acho civilização e tal, que a gente viu, no caso, o mundo ocidental, né? O mundo oriental tá lógico, mas o mundo ocidental foi muito importante para organizar o que a gente tem até hoje como, né, modelo democrático. Estado e tudo mais. Exatamente. E agora, um momento disruptivo também, por causa da tecnologia, a filosofia começa a ficar cada vez mais importante na discussão. Né? Sobre o que é certo, o que é errado, Exatamente. o que eu acabei de falar aqui do direito das máquinas, né? O cara já começa a falar, pô, o cara tá louco, pode estar surtando. Ele é aquário, gente, só pra vocês. Não, mas Nada mas contra os tem- aquarianos. Mas tem sentido se você for fazer sobre a ótica filosófica, né? Porque se mesmo que seja um algoritmo, ele começa a sentir como ser, né? Nesse caso, né? É óbvio, mas não precisa ir tão longe para poder discutir esse conceito, né? Quando a gente fala sobre condições filosóficas também, a gente está colocando a discussão do trabalho, né? As mudanças radicais que está tendo, uma geração que enxerga o modelo profissional de uma forma completamente diferente, que, por exemplo, a gente foi educada a enxergar, né? Então, eu também, se deixar aqui hoje, a gente vai pegar mais uma hora de podcast, hein, André? Já era. É muito interessante mesmo. Filosofia é ótima. E que bom que hoje, com a Nova Acrópole, né, que é uma escola de filosofia, para o dia a dia, a filosofia no dia a dia das pessoas. Então, ela traz essa questão da Questionamento, né? filosofia mais fácil de entender, mais acessível para as pessoas. Eu gosto da filosofia porque ela foca muito na questão das qualidades humanas, do que a gente está fazendo aqui, entendeu? Que ser humano eu estou sendo para a humanidade, para esse planeta, entendeu? Então, por isso que eu fui para lá do meio ambiente. E a filosofia hoje complementa muito isso, né? Então, talvez por isso, Karina, eu seja essa mulher tão aí desbravadora nessa área e tudo, né? Essa é Também. a Andréia Loureiro aí que a gente tá falando e convidou para esse podcast aí. Maravilhoso, André. Querida Karina, começando a caminhar aqui para as considerações finais, suas redes sociais, que quiser acompanhar, aí mensagem para nossa hoje convidada aqui, ilustre. Olha, eu não tenho rede social, eu só tenho LinkedIn. Eu não posto fotos, nada. Já fui assim também. Não faço, não faço nada. Eu gosto de conversar no LinkedIn, quem são meus amigos, André é minha amiga e ela é uma pessoa que eu admiro muito. André, eu queria que você deixasse assim uma finalização, uma frase do que você entende que é agora o momento que você vive hoje, Queimados. O que você vê, o que Queimados representa? Você, assim, vamos falar da sua casa, não vamos falar do Brasil de uma forma... O que você está vendo? O que Queimados representa hoje, os próximos desafios e como você entende, assim, de uma forma bem
resumida. Isso, então, hoje falando de queimadas, né, dentro da conjuntura da Baixada Fluminense, numa bacia hidrográfica importante para o estado do Rio de Janeiro, tudo isso, hoje eu posso dizer assim que a gestão que eu, né, estou vivendo dentro do meu município com o meu prefeito Glauco Kaiser é uma gestão que mais do que está executando projetos, a gente está trabalhando com políticas públicas, né? Então, eu encerro assim que eu vou, ao final da gestão, eu vou estar muito satisfeita porque a gente vai entregar bastante políticas públicas que em Queimados não tinham muitas, né? Então, a gente vai deixar lá o programa de educação ambiental. A gente finalizou agora a elaboração do Programa Municipal de Conservação da Mata Atlântica, também financiado pelo Fundri, através do Comitê Guandu, outra política pública importante. Todos os 15 municípios da RH2 Guandu vão ter os seus PMMAs, que pontuam também dentro do ICMS ecológico, fazendo com que os municípios da RH2 Guandu tenham mais recursos para aplicar, né, na área ambiental, melhorando a quantidade e qualidade da água. Essa é a estratégia ali dentro do comitê, olhando para a gestão participativa de recursos hídricos, não só na escala dos municípios, mas da bacia hidrográfica, que é muito importante. E como a gente consegue fazer isso? Através de comitês de bacia participando dessa esfera tão importante aí. Então, eu finalizo falando que eu vou estar bem satisfeita ao final dessa gestão, né? Pretendo que o meu prefeito seja reeleito para que a gente continue uma próxima gestão. Aí, ó, sim, ó, já entramos. Isso aí. Isso aí, uma próxima gestão aí, poder fazer. Natural, né? Fez um trabalho, a legislação prevê a reeleição. Exatamente. É pouco provável que não venha, né? Ele pode reeleger, não é isso? Sim, com certeza. Então, a gente está aí numa fase de entrega de projetos e programas e políticas públicas muito importantes para o município de Queimadas. E eu fico muito feliz em estar participando dessa gestão. Esse crescimento, né, André? Esse crescimento, exatamente. Tanto de Queimados quanto da sociedade, né, junto com o saneamento. Foi bem legal esse trabalho. Maravilha. Eu tô sendo cobrado aqui, que eu não mandei os salves e beijos e... Já ia falar isso também. Acho que é a mesma coisa. Ó, aqui, ó. Eu vou começar já com uma querida nossa aqui da audiência. Beijão para engenheira ambiental e de saneamento, engenheiro ambiental e sanitarista, Roberta Nicásio. Beijo, Roberta. Obrigado por você estar sempre ali, compartilhando, curtindo, acompanhando a gente nas redes sociais. Ó, você pode mandar um beijo para ela naquela câmera. Roberta, olha, eu já tinha te falado que ia ter uma surpresa, né? Então, estou aqui, ó, no Inova. Sei que você é uma fã, né? Uma fã queimadense. Aí, então, estamos olha quem está aqui hoje. Estamos em todos os municípios do Rio de Janeiro. E a Roberta, gente, ela é bem participativa lá, tá? Ela participa das oficinas conosco, ela dá opinião no meu Instagram quando eu publico alguma coisa. Então, Roberta, um beijo grande. Sei que você está muito feliz de eu estar aqui hoje representando Queimados. Obrigadão, Roberta. Além da Roberta, temos também aqui, ó, engenheiro de produção Regis de Carvalho, aqui do Rio de Janeiro. Valeu, Regis, obrigado por estar acompanhando com a gente, sempre aí também participando, curtindo, comentando. Também o engenheiro civil Aleph Vieira, aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Aleph, por estar sempre com a gente também. E, por fim, o engenheiro civil Felipe Peixoto, de Campos do Goytacazes. Como falei, a gente está sempre presente em diversos municípios, não só municípios do Rio, né? De vários países do mundo, quiçá do universo. Mais do que o universo, meu amigo Rodrigo, da Bahia. Querida André, muito obrigado por você ter topado aqui, tirar um tempo aí de uma agenda que a gente sabe que é conturbada, né? A agenda não é fácil de executivo, né? Executivo municipal, a demanda é grande. Pessoal, quando é um município grande também a demanda é muito grande, mas quando é um município em escala menor, as pessoas sabem quem você é, então eles vão lá bater na tua casa, né? A procura é grande, não é simples essa parte, então você separar um tempo para vir aqui, para poder trazer um pouco aí de informação, comunicar, né? De certa forma, uma prestação de contas, né? Eu acho que é muito bacana, parabéns por todo o trabalho desenvolvido. Saiba que aqui é um espaço de portas abertas, sempre, tá? O Inova Rio tem
essa pegada e fico muito feliz de ver uma colega engenheira ocupando um cargo de destaque. Parabéns. E é isso que nós queremos, né? O desenvolvimento, o avanço, e é fundamental gente do bem praticando e se colocando, né, e se expondo para ocupar posições de tomadores de decisão, tá? Deu para falar no final os patrocinadores, Rodrigo. Fica à vontade aí para passar o seu recado, deixar suas redes sociais também, quem quiser te acompanhar. Eu acompanho você no Instagram, eu acho. É no Instagram, no que eu tenho. Com certeza, você também é bem ativa em redes sociais aí. Então, porque o Fernando me trouxe essa parte da rede social, meu marido, porque eu também Aí, sou ó. tipo a Karina. Ah, o Fernando que faz a rede social. E as fotos, Tá né? lá, você Aí, tá ó. aqui Então, ó, acompanhando tudo aqui do lado. quem quiser mandar a gracinha, vai mandar a gracinha. Ó, fica esperto. Tá de ó. Não, hein? Fica esperto. Exatamente. Então acompanhe lá nossas redes sociais, né? Andréa Loureiro, no Instagram, tem o Facebook agora também, que eu também não tinha Facebook, mas as pessoas cobravam muito a gente estar nessas redes, né? Tem lá o da Prefeitura também, Prefeitura de Queimados, e da Secretaria de Ambiente, que é a SEMADA, @SEMADA. Acompanhe lá todos os nossos projetos, ações, para vocês estarem participando e também entendendo um pouquinho como a gente faz a gestão ambiental lá no município de Queimados. Já vou aqui agradecer o convite de vocês, né? Porque eu sou fã do Miguel e da Karina. O Miguel acompanho já há bastante tempo. Vim por conta do Comitê Guandu, então é uma pessoa que a gente já se conhecia há bastante tempo. Então estar aqui no Inova Rio hoje é um prazer imenso. Muito obrigada pelo convite. Tá bom? Fico muito agradecida. E é isso. Gente, Quando maravilhoso. quiser, estou de volta. Não, temos que fazer outro. Eu que agradeço, assim, profundamente. Gente, vamos encerrando aqui mais um episódio do Inova Rio. Esse episódio que foi filmado nos estúdios do Clube Empreendedor, que é oferecido pela Abis Rio e que sai no portal do Diário do Rio. Então, você não deixa de curtir, compartilhar, de seguir, de acompanhar a gente nas principais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e TikTok, que pelo incrível que pareça, é onde nós temos a maior audiência, né? Temos vídeos, hoje a gente fez um corte aí recentemente, mais de 130 mil visualizações. Então estamos aí, né? Como é que é? Viralizando, como diria no jargão aí, nas redes sociais. Então, muito obrigado por vocês. É para vocês que a gente faz esse conteúdo e é fundamental que vocês ajudem a gente retroalimentando através dessa participação. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.